Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação que a SIC Internacional transmite todas as semanas, de 15 em 15 dias, neste horário. É um prazer estar consigo. Hoje, obviamente, vai ser um programa de informação, mais de informação, sem telefonemas dos telespectadores, mas, sendo um programa informativo, compete-nos hoje conversar mais sobre temas que são atuais, que nos dizem diretamente respeito àqueles que residem em Newark e, sobretudo, àqueles que vivem no bairro Leste. É importante referir que temos hoje connosco o vereador Augusto Amador. Portanto, é um prazer tê-lo cá e podermos conversar um pouco sobre os temas mais importantes e interessantes no que diz respeito ao bairro Leste, que é aquilo que interessa e importa à grande maioria dos nossos telespectadores. Eu começo por lhe dizer que a primeira vez e o primeiro homem que ouviu o termo Renaissance, obviamente ligado a Newark, foi ao Mayor Sharp James quando o NJPEC foi inaugurado. Mas este termo já existia há várias décadas. Havia um interesse em colocar Newark na crista da onda. Será que Ras Baraka é o homem para dar continuidade a este Renaissance, a este espírito de renascimento da cidade? Boa noite, Luís, e boa noite, telespectadores. A palavra Renaissance é uma palavra que tem sido usada já há muitos anos a esta parte. Eu recordo-me, por exemplo, em 1998, quando fui eleito, já se falava na palavra Renaissance. Hoje, de uma certa forma, quer queiramos, quer não, quer a situação política esteja favorável ou não, a palavra Renaissance é uma palavra real. Está a acontecer exatamente em Newark, depois de ter acontecido, por exemplo, em Hoboken, Jersey City, Harrison, está a acontecer em Bayonne. Portanto, todas as áreas onde exista uma estação de caminho de ferro, especialmente, a palavra Renaissance é uma palavra que se aplica a uma área como a área de Newark, mas especificamente mais ao bairro Leste, porque é onde as condições estão criadas especialmente para que essa renascença, esse Renaissance, seja uma realidade. E este termo Renaissance pode-se aplicar em função das infraestruturas que existem atualmente em Newark, ou é porque já não há espaço em Hoboken, Jersey City e Bayonne? Por duas razões. Em primeiro lugar, as pessoas mudam-se para uma área por duas razões. Por um lado, devido ao custo. Viver em Newark ainda é mais barato do que viver, por exemplo, em Hoboken ou Jersey City. E, por outro lado, é conveniência. Estamos muito perto da estação de caminho de ferro e quase todos os projetos que estão programados a ser construídos ou no nosso bairro ou no bairro central, portanto, na área central de Newark, estão ligados à conveniência que as pessoas têm de irem até à estação de caminho de ferro a pé, sem problema absolutamente nenhum. Portanto, há duas razões fortes para isso. Uma é conveniência e a outra é custo ainda. Nós somos, talvez, a carta do baralho mais barata que existe na área toda à volta. E mais apetitosa. E mais apetitosa à volta de Nova Iorque. Por outro lado, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Hoboken ou o que está a acontecer em Harrison, temos uma comunidade forte que foi construída por nós. Foi construída pelos portugueses que vieram para cá na década de 70 e 80 e que hoje têm uma comunidade bastante forte, onde existem as condições necessárias para que as pessoas se sintam bem, sejam eles de que cultura, tenham eles a cultura que tiverem. Hoje, viver no Ironbound é uma realidade para muitas pessoas que vêm de Nova Iorque e que vêm da área de Nova Iorque. Eu recordo-me, por exemplo, o meu vizinho de frente à minha casa comprou uma casa que, por exemplo, há 5 anos eu não comprava por $100 mil e ele investiu $200 mil e veio-se apresentar e disse-me: olha, sou o teu novo vizinho, paguei $200 mil por esta casa, estou a investir cerca de 75 mil e vou ser morador deste bairro durante o resto da minha vida toda. E faço isto devido ao facto de que investir em Nova Iorque, viver em Nova Iorque é muito mais caro do que viver no nosso bairro e na cidade.
Curiosamente, será o bairro Leste, o bairro, quando falei em apetite há pouco, o bairro mais apetitoso para os investidores neste momento. Sim, de longe, e é apetecível por várias razões, como eu falei há pouco. Os caminhos de ferro. Devido ao facto de termos os caminhos de ferro, termos o aeroporto muito perto de nós, Porto. mas, essencialmente, devido ao trabalho que foi feito e ao investimento, ao sacrifício que foi feito pelos portugueses quando vieram para cá, que a Renascença, quanto a mim, desculpem-me, de eu ser um pouco facioso nesse termo, nestas condições, mas o trabalho foi todo feito pelos portugueses, investindo em fábricas velhas, tornando uma área muito sombria, muito negra, numa área muito mais apetecível, com as condições de vida muito mais apetecíveis. Por exemplo, a recuperação da zona ribeirinha, que hoje é uma realidade, foi inaugurada a terceira fase há pouco tempo, é também o resultado desse investimento que foi feito na comunidade. Portanto, as pessoas não deixam de investir numa comunidade como esta, porque esta comunidade oferece uma certa garantia em termos de futuro. E em termos de futuro, foi assinalado muito recentemente que vinha para o Ironbound, ou para o bairro Leste, por exemplo, a fábrica da Mars, produz os bombons M&M's e outros chocolates, que vai criar muitos postos de trabalho. Mas, a par da Mars, aparecem outros projetos que muitas vezes o vereador é capaz de dizer não me agrada esta ideia. Falo, por exemplo, do Veterans Center, que é uma coisa que estava definida, ir para a Delancey Street. Falo, por exemplo, de um parque de contentores também na Delancey Street. Esses são os aspectos negativos para a variação ou é preciso muito trabalho para convencer as pessoas que não são boas ideias? Sim, como eu tenho dito várias vezes e repito sempre que há a oportunidade de o fazer, é que nós estamos numa fase em que aceitar tudo de olhos fechados não é a melhor forma de construir o futuro. E aparecerem, por exemplo, aparecer uma firma que queira construir uns armazéns na Delancey Street sem termos criado as condições relacionadas com o trânsito nessa área e com a possibilidade de resolvermos o problema da água potável nessa área, não é a melhor solução para esse caso. Como eu referi ontem à noite, numa reunião que tivemos do Planning Board, nós não podemos aceitar tudo de olhos fechados. E o facto de haver uma firma que venha para aquela área, a área da Delancey Street, junto mesmo da rampa de acesso à Delancey Street, do 1 e 9, com cerca de 163 caminhões, com 300 carros de empregados da própria firma, sem saber o que é que o Estado vai fazer e quando vai iniciar as obras de alargamento da Delancey Street e sem resolver o problema da rampa que temos na Delancey Street, não é uma forma de investir no futuro. E não se pode criar uma rampa diretamente ao Turnpike? Já houve quem desse essa ideia. Essas são as possibilidades que nós estamos a estudar e, por isso, eu chumbei o projeto. O projeto, apesar de eu ter votado contra, passou por 4 votos. No entanto, há uma parte técnica relacionada com a votação que estamos a estudar e para anular esse próprio projeto. Portanto, o assunto não acabou. Vamos continuar a lutar para que as condições sejam criadas para que o projeto seja construído. Para que não seja um património ali, não é? Exatamente, mas sejam construídos sem prejudicar a qualidade de vida das pessoas que usam aquela área para fazer o acesso à Delancey Street ou fazer o acesso ao Ironbound. E em relação ao centro de veteranos? Em relação ao centro de veteranos, o centro de veteranos estava programado para ser construído numa casa própria na esquina da Elm Street com a Van Buren Street. Eu enviei-lhes uma carta logo que tive a reunião com eles e disse-lhes que fizessem uma reunião comunitária, o que eles fizeram, onde foram tratados não muito bem, porque nós não podemos aceitar que seja construído um centro de abrigo aos veteranos naquela área que é uma área estável, uma área social estável, e ofereci-me para resolver o problema de outra forma, procurando um local mais próprio para construir esse centro
e, ao mesmo tempo, tentar arranjar compradores para o prédio. Soube mais tarde, através de uma carta que me enviaram, que queriam 3 milhões e 100 mil dólares para resolver o problema todo, a venda do edifício e a colocação do projeto noutra área. O prédio, de acordo com os valores que a cidade tem, não vale mais que de 900 mil dólares. Portanto, é um projeto praticamente... Sim. E, por outro lado, os membros do Planning Board estão contra o projeto porque vão afetar, o projeto nessa área vai afetar a qualidade de vida das pessoas que não só vivem lá, mas vivem naquela área toda. Porque aquela estrutura não possui também condições para receber veteranos. Ao mesmo tempo, não há estacionamento, exatamente, não há lazer, não é? Exatamente. Ao mesmo tempo, aquela área não tem condições, aquela casa, aquele edifício, não tem condições para se construir um projeto daquele género de apoio aos veteranos. Isto não tem nada a ver com a nossa intenção de continuar a apoiar atividades relacionadas com o apoio que é necessário dar aos veteranos. Só que não naquele espaço. Não naquele espaço. Augusto Amador, há alguma coisa que o vereador tenha prometido quando iniciou funções há muitos anos atrás e que ainda não tenha conseguido cumprir, não tenha conseguido fazer? Uma das realizações mais icónicas que eu vejo, por exemplo, que estejam relacionadas com a qualidade de vida desta comunidade é o estádio do Ironbound. O estádio do Ironbound, que está fechado há cerca de 30 anos, está finalmente a caminho de ser reaberto. Tivemos na quinta-feira passada, finalmente foi feito o acordo com a Celanese, que foi a entidade... É preciso explicar também que houve um problema com a contaminação de terreno. Exatamente. Que foi o que fez atrasar tudo. Exatamente. O acordo foi firmado pelas duas partes, pela Celanese e pela cidade de Newark. Isto já vai há 1 mês e meio, 2 meses. E na quinta-feira passada tivemos uma vistoria feita por 16 firmas que estão interessadas em fazer um estádio. Temos os fundos necessários para que o estádio seja uma realidade no futuro próximo e temos uma garantia da parte da Celanese, que vai assumir a responsabilidade por tudo, que os trabalhos vão começar em abril do próximo ano. Em primeiro lugar, será feita a descontaminação do terreno, e isso, a responsabilidade é da Celanese. Depois será construído o espaço que vai proporcionar, por exemplo, ao Liceu do Eastside e à comunidade mais um campo de futebol, um campo de futebol americano e possivelmente lacrosse. Portanto, é uma realização que foi prometida há muito tempo, mas devido a todos estes transtornos, os transtornos e a necessidade que tínhamos de ter a Celanese como parceiro neste projeto, finalmente conseguimos isso. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta, dou uma garantia quase absoluta, de que as obras irão começar em abril do próximo ano. Curiosamente, havia uma outra promessa que foi feita há uns anos, que eram as piscinas do Ironbound, junto ao Grupo Seabras. Curiosamente, está a nascer o tal grande projeto. Sim, um dos planos, quando nós estamos envolvidos nisto, tem que haver uma visão, tem que haver um plano relacionado com a qualidade de vida das pessoas que vivem cá ou que trabalham cá. E uma das condições que eu propus, por exemplo, às organizações que jogam futebol de salão, foi que o ringue de patinagem, que servia sempre, todos os anos, de recinto de futebol de salão na altura do inverno, se manteria como recinto de patinagem, recinto de hóquei sobre o gelo. Temos também um acordo com os Devils. Os Devils vão assumir a responsabilidade de construir o recinto de patinagem e de hóquei sobre o gelo, e ao mesmo tempo damos uma garantia de que na área do Hayes Park East, portanto, onde antigamente havia as piscinas ao ar livre, iria ser construído um pavilhão de futebol de salão grande, próprio para a prática do desporto na altura do verão, na altura do inverno. É isso que está a acontecer. Quem quiser aproveitar uma oportunidade qualquer, pode passar por lá e ver que está a nascer nesse espaço um pavilhão enorme que vai servir de apoio
mais um que vai servir de apoio às atividades dos clubes e das crianças e todas as pessoas que estejam envolvidas em desporto. Claro. Como é que vê as próximas eleições de 2018 com 10 ou 12 candidatos para a variação do Ironbound, do Bairro Leste? Como é que eu vejo? Vejo como todos os anos, é um desafio que se faz, mas quem anda nisto com um certo nível de honestidade e de credibilidade tem sempre uma atitude positiva em termos de futuro. Em termos de comunicação social, é importante referir, e nós podemos estar disso, temos que ver o trabalho que foi feito nos últimos anos para poder analisar os candidatos. E custa-nos, de facto, em todos eles, sem exceção, verificar se algo foi ou não feito em termos de comunidade. Não conseguimos encontrar resposta para isso. Há duas coisas que são essenciais e que é necessário que as pessoas diferenciem. Por exemplo, na escolha de candidatos ou nos planos que são apresentados, ou nos projetos que são apresentados pelos vários candidatos, é que há duas formas de apoio. Uma é relacionada com o plano geral, que está a ser realizado com o estádio do Ironbound, o pavilhão de futebol de salão, o pavilhão do recinto de patinagem. Tudo isto, a recuperação da zona ribeirinha, a construção de novas escolas, tudo isto tem a ver com um plano relacionado com a comunidade em si. Claro. As outras questões, que são questões menores, mas que são de grande importância para as pessoas, como um corte de uma árvore ou a limpeza de uma rua, são questões que não têm a responsabilidade nossa. Se nós pudéssemos resolver essas questões que nos são apresentadas de um momento para o outro... E eu vou já colocar o parênteses aí. Haverá gente a perguntar, e talvez ali haja alguém, a perguntar, então e as placas dos deficientes? As placas dos deficientes, por exemplo, é uma questão mais política do que outra coisa. Uma das Ninguém está contra os deficientes. Não é? Uma das áreas em que nós, por exemplo, muitas vezes não entendemos é que a cidade não tem responsabilidade absolutamente nenhuma na colocação de placas para deficientes. O Departamento do Motor Vehicles tem a responsabilidade, através de uma carta que é dada pelo médico de família, tem a responsabilidade de autorizar a colocação das placas ou não. E, no fim de tudo, a cidade é obrigada a cumprir conforme as instruções que nos são dadas pelo Departamento de Motor Vehicles. Agora, o grande problema que nós temos é, em termos a grande quantidade de placas que existe no nosso bairro, é que há uma ligação muito forte entre o médico de família e a pessoa que faz a aplicação ou, portanto, requer as placas de deficiente. Ora bem, uma das coisas que estamos a lidar, eu e o vereador do Bairro Norte, é, em vez de ter o médico de família a passar essa carta, haver um médico só, a contrato da cidade, que faça essa carta para ser apresentada no Motor Vehicles. Eu tenho a certeza absoluta que quando isso acontecer, a quantidade será muito menor. Portanto, neste caso, nós vimos muitos deficientes com muito boa saúde, que é uma coisa que preocupa todos os outros residentes que passam horas infinitas à procura de estacionamento e que muitas vezes não conseguem encontrar. Esse problema vai ser resolvido, possivelmente depois das eleições. As eleições são em maio. Nós estamos a trabalhar no sentido de, em princípio, fazer um balanço geral de quantos sinais é que existem e aqueles realmente que estão legais ou que estão ilegais, e depois disso então iremos mudar a lei. Acredita que vai vencer estas eleições para o ano? Absolutamente, porque quem vive com uma certa, como eu disse há pouco, quem vive nisto, quem trabalha bastante, quem tem a motivação que eu tenho e o sentido de vontade que eu tenho, como tinha em 1998, quando me candidatei pela primeira vez, e tem a visão que criou, e consegue fazer isto com uma certa credibilidade e uma certa honestidade, eu não tenho absolutamente razão, absolutamente nenhuma, para duvidar
que as pessoas, que a confiança das pessoas, no fim, seja a parte mais importante em termos da decisão que eles vão tomar quando têm que votar. Claro. Na política é necessário criar uma confiança bastante forte entre as pessoas que nós representamos e nós mesmos. E eu creio que tenho feito isso ao longo destes anos. Muita gente não se apercebe que no Conselho Municipal e na Câmara Municipal existem 9 vereadores e mais os vereadores at large, não é? Portanto, que as decisões, muitas vezes, de cada bairro, não é uma decisão única do vereador que representa esse bairro. Tem havido muita dificuldade em as pessoas entenderem isso, muitas vezes, porque pensam que o vereador do bairro é que manda no bairro, resolve os problemas todos, não é bem assim. Não. Mas fazem-se acordos com outros vereadores e há, de facto, sempre a tentativa de fazer o melhor pelo nosso bairro, não é verdade? Quando há projetos de longo alcance que têm a ver com a comunidade em si, como, por exemplo, o Centro para o Sem-Abrigo dos Veteranos e outros projetos deste género, nós temos que ter um entendimento bastante forte com os outros vereadores. Quando há situações que são situações pessoais, o corte de uma árvore, uma coisa qualquer que afeta a qualidade de vida de uma família só ou de uma pessoa só, nesse caso estamos dependentes do trabalho que é feito pela administração, pelas pessoas responsáveis, pelos próprios departamentos. Portanto, a responsabilidade nossa é criar leis, fazer um entendimento com os outros vereadores para que sejam aprovados ou reprovados certos projetos que possam vir para o bairro e zelar pelos interesses das pessoas que vivem cá, em termos de impostos, em termos de policiamento, em termos de tudo. Foi isso que aconteceu quando decidiram os 5 andares na Ferry Street e os 12 andares longe das principais artérias do Arandão? Sim, de certeza absoluta. Houve uma preocupação muito grande da minha parte, por exemplo, de manter o caráter da comunidade. Apesar de acreditar, por exemplo, que o futuro desta cidade tem a ver com a construção de prédios altos, que vai acontecer, quer queiramos, quer não, nós tivemos sempre a preocupação de designar certas áreas onde essa situação não poderia existir. O caráter da comunidade tem que ser mantido. Aquilo que foi feito pelos portugueses nos anos 70 e 80, a forma como a Ferry Street, por exemplo, se encontra, a qualidade de vida da Ferry Street não pode ser posta em perigo pela construção de prédios altos que vão afetar o caráter da própria comunidade. Isso foi uma forma uma forma como nós nos expressamos e expressamos a vontade das pessoas que vivem cá. Nessa altura, tivemos a oportunidade de lutar pelos interesses da comunidade e, no fim, ganhamos com essa luta. Quais são os maiores desejos do vereador para 2018? Os maiores desejos que eu gostaria de ter era, por exemplo, a construção de um hospital na nossa comunidade. Apesar de todo o trabalho que tem sido feito, aquilo que está a ser feito com o St. James Health Clinic, depois do encerramento do Hospital St. James, é uma mais-valia para o bairro, mas não é suficiente. Na área da educação, construir mais escolas. A Wilson Avenue precisa de escolas, mas nós temos um plano. O plano tem a ver com um projeto relacionado com o private, aquilo que nós chamamos privado e público, onde em espaços que são privados pode ser construída a extensão de uma escola, neste caso a Wilson Avenue e a Lafayette Street, e esses são os projetos. Na área de espaços livres, nós estamos praticamente no topo, estivemos já mesmo em baixo, em termos de percentagem no estado todo, e hoje já estamos perto do topo. Portanto, são áreas a que eu me vou dedicar nos próximos 4 anos. A área da educação, com construção de extensões dessas escolas, e na área a qualidade dessas escolas. E a qualidade dessas escolas e exatamente os serviços de saúde que a comunidade vai precisar. Vereador Augusto Amador, foi um prazer tê-lo connosco. Felicidades, um bom Natal, um bom ano.
e que tudo corra como está a planear. Obrigado, Luís, e eu queria desejar a todos os residentes e aquelas pessoas que trabalham no nosso bairro também um bom Natal e um ano de 2018 melhor do que o ano de 2017. Para si também, deste lado, um bom Natal. Voltamos a ver-nos de hoje a 15 dias.